Exu ajo mancaio odara alaroe. Olá, Exu pessoal. ajo Estamos aqui novamente. mancaio. Hoje seguimos para a gravação do segundo episódio do podcast Exu, a Esfera da Comunicação, seguindo pelo projeto do coletivo Enuaê, juntamente com a Baiomi Atelier. Esse projeto tem essa ideia de desmistificar a visão de Exu Orixá, como falado no episódio anterior, para trazermos o que realmente é Exu, né? Hoje nós temos alguns convidados muito importantes, alguns que participaram do primeiro, outros novos aqui. Então, quero apresentar o Pai Breno Carvalho, Pai Breno de Ossanha, 22 anos de idade, iniciado para Ossanha, né? Ogan de Oxóssi, nascido em Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. Reside atualmente em São Mateus, na zona leste de São Paulo. É músico percussionista, artista plástico especializado na confecção de paramentas e esculturas ligadas ao culto de religião de matriz africana. Seja bem-vindo, Pai Breno. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Axé, nós. Também trago para essa conversa Rafaela Souza, que atua na cultura desde 2007, passou por formações de teatro, dança afro, arte educadora de artesanato e também na cozinha ela descobriu um trabalho paralelo. Ela é cofundadora do coletivo Panelarte, produtora do programa Bate Prato e uma das idealizadoras do evento Guerreiras, como DJ Lady Ra. Seja bem-vinda, Rafa. Salve, salve família! Um prazer mais uma vez estar aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigada. Também chamo para essa conversa Juliana Bueno, uma mulher preta, cis, bissexual, 38 anos, mãe de Enzo e do Benedito, graduada em pedagogia, atua como professora especializada em relações étnico-raciais e também é uma mulher de candomblé, brincante e pesquisadora comprometida com a preservação e promoção da cultura popular. Seja bem-vinda, Ju. Colofé Iá, sua bênção, obrigado pelo convite, estamos aqui novamente. Vamos fazer aquela roda gostosa de troca sobre Exu. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um outro Itã, uma outra vivência de Exu, né? Sobre como ele atua, né, no nosso bara, que é o corpo, né? Como que ele atua no nosso corpo, certo? O Itã, Exu é o rei dono do corpo. Como falado no Itã anterior, no episódio anterior, após Odudua criar a terra, a mando de Olodumare, Deus, o Batalá Acobi, que é o Batalá, o primogênito de Olorum, ele ficou extremamente triste porque ele perdeu a criação, né? Ele perdeu a maior criação, né? Que é a criação do mundo. Tudo por desobedecer a ordem de reverenciar Exu. Olodumare, vendo que seu primogênito estava muito triste, deu a ele a criação dos homens. Para cumprir essas ordens do seu pai, o Batalá fez bonecos de barro. E esse barro ele é chamado de Amó. Ele foi colhido no Aiê, o Aiê, dito antes mundo físico, por Orixá Iku, que é a morte. Esse orixá, ele foi o único que não teve pena da terra no momento da colheita da matéria-prima, onde todos os outros antes falharam. E por isso Iku também ganhou o direito de devolver à terra a porção que ele levou para o Batalá. Então, do mesmo jeito que ele tirou, ele tinha que devolver. Iku tinha que devolver. Após o Batalá, o Babá de Alamo, que é o paioleiro, Babá de Alamo é paioleiro, nome que recebeu após moldar os bonecos, concluir sua tarefa, Olodumare soprou o Emi, que é o sopro vital ou a respiração, sobre esses bonecos, que passaram a ter vida. Porém, ainda não sabiam como se mover. Aí, assim, o Batalá deu a Exu a função de mover os bonecos, de ensiná-los a andar,
de correr, de falar, todas as funções motoras possíveis dentro das limitações. Os bonecos passaram a abrigar Ori. Ori é a divindade da consciência, que mais tarde seria chamada por nós de alma. Dessa forma, Exu ganhou o título de Ele Oba Ará, rei dono do corpo, ou simplesmente Elegbara, como falamos atualmente. Assim, Elegbara, que também era conhecido como Exu Agbá ou Agbo, ancião, sábio, mais antigo, ensinou os bonecos de barro como se ensina os Omodê, as crianças. Omodê significa crianças. Então é esse sentido que foi dessa maneira que Exu foi colocado como o rei do corpo, né? O rei dono do corpo. Coloféia. O Felorum. É, Achei muito então a gente entende, não só a partir desse Itã, né, mas do outro também, que se a gente não reverenciar sempre a Exu, a gente não tem ali o nosso pedido, né, atendido, a gente não é escutado, então, né, se a gente não faz essa reverência. O que acontece? Quando Exu ele ganha o livre acesso a todos os 9 espaços do Orum, né, que é o mundo espiritual, incluindo o que vivemos encarnados, nós também chamamos de Orum. Aqui é Orum Aie, né? Nós estamos no espaço espiritual, Aie é terra, Orum é espaço espiritual. O que acontece? Ele fica responsável por trazer e levar toda e qualquer informação entre esses mundos. Como falei antes, né? Exu é o responsável por isso. Então, tudo que vem para cá ou vai para o mundo imaterial tem que passar Exu. Assim, se ele não levar o nosso pedido, o nosso recado, nossa oferenda, nossos ebós não serão recebidos do outro lado e não serão atendidos por falta de comunicação, que é a função de Exu. Foi até o que eu falei numa resposta anterior. Se não paga Exu, ele não entrega para os outros orixás. É nesse sentido. Colofé. Fiquei com uma dúvida aqui. Nós, humanos, né? Somos os bonecos de barro mencionado no Itã, Amó? Sim. Nossos corpos, segundo a filosofia iorubá, foram concebidos por meio da matéria-prima, que tem, na realidade, a junção de 4 elementos. Aí não é só o barro em si, tá? 2 deles formam o Amó, que é o barro da criação, que são a água e a terra, certo? Mas após modelar esse barro com a terra, né, a terra com a água para formar esse barro, o Batalá colocou os bonecos no forno para cozer e assar, para a massa endurecer. Então entra o fogo, entra Inã, que entra Exu de novo. Exu ele entra em determinadas funções, mas ele entra sempre, né? Assim, houve a junção do elemento fogo e, por último, o 4º elemento, que é o ar, que aí vem de Deus mesmo, com a respiração. Então, assim como a grande Mãe Terra, nós somos feitos da sua semelhança e temos em cada um de nós todos os elementos da criação: água, terra, fogo e ar. Desde muito cedo a gente aprende dentro do candomblé que a divindade Ku é responsável pela morte, né? Mas analisando este Itã narrado pela senhora, nós podemos então afirmar que Ku, né, a morte, também dá vida, ajuda na criação desses bonecos? Sim, por quê? Vamos lá. O que chamamos de vida, Pai Breno, nada mais é que o tempo que passamos encarnados na Terra. Ele vai do ato desde nascer até o morrer, até o desencarne, né? Porém, para nossa cultura, a vida não acaba nunca, pois Ori, que é a nossa cabeça espiritual, né? Que é a nossa alma, a nossa consciência, ela é eterna, isso nunca morre. Ori Nu é a alma imortal, ela encarna e desencarna, sempre no mesmo núcleo, no núcleo familiar, né? Que nós chamamos de Ebé, que é a nossa comunidade, né? A comunidade espiritual. Beorum, né? Nesse pedaço de consciência ficam armazenadas todas as informações de vida, das vidas passadas e as determinações que nós vamos traçar para essa nova vida. Então fica tudo guardado dentro da Ori Nu, que é a nossa
consciência, memória ancestral. Ajuda sim na criação, porque acreditamos que quando a gente encarna, nós passamos pelo portal do Orum para o Aiê, do mundo espiritual para o terreno. E lá existe Onibodê. Oni é o guardião do portal, Onibodê é o guardião do portal, que também é um Exu, né? É ele, na verdade, é o Exu que está ali nesse portal. Que nada mais ele está executando a função dele, de guardião do caminho entre os dois mundos, né? Ele fica ali na portaria, falou que é na portaria, vendo quem entra e quem sai. E ali a gente conta para ele tudo que a gente vai fazer na Terra. E ao lado dele sempre está Orumilá, que nessa função ele é chamado de Eleripim. Aí, Orumilá, ele recebe um outro nome. Na verdade, é um outro cargo que ele recebe ali. Um outro cargo, que é o cargo de Eleripim. Que ali ele está sendo testemunha do seu destino. Por isso que quando você vai jogar búzio, nossa, como o búzio sabe da minha vida. Quem estava lá ouvindo você contar o que você ia viver na Terra? Eleripim, que nada mais é do que Orumilá. Boa, né? E aí ele está tomando conhecimento de tudo. Aí, por meio do Ifá, por isso que a gente consegue orientar as pessoas através dos odus que vocês mesmos contaram lá na hora de encarnar, entendeu? E aí, dentro disso é que a gente vai olhar qual o melhor caminho, né? Já que aquele odu está desenhado para nós ao encarnar. Até encarnarmos, nós vivemos no que chamamos de Rebelrum, que é a comunidade espiritual, que quer dizer exatamente isso. É a nossa origem, de onde viemos e para onde vamos voltar após a nossa passagem da Terra. Então, a gente sempre vai e volta na mesma família espiritual. Lá moram os nossos ancestrais consanguíneos e também acreditamos que os de Orixá. Porque é isso, a gente descende dessa linhagem. Então, nesse pensamento de Ebé, cremos que voltamos à Terra encarnados no mesmo núcleo familiar, como filhos de alguma pessoa ligada à nossa Ebé. Destas Ebé que vem a nossa herança ancestral de orixá e familiar na Terra. Então, Iku, ela tem essa função de trazer e de devolver. Então, quando a gente fala de trazer e devolver essas porções de terra, é nesse sentido. Ô, fé. Fé, Então, pensa. Exu é que nos ensina a pensar? Exu, ele nos faz ponderar as ações. A gente já conhece a briga de Exu e como ele pode ser nocivo em suas punições e brincadeiras. Então, antes de agirmos, sempre precisamos pensar na ação nociva que Exu tem sobre as nossas escolhas. Então, é isso que a gente precisa pensar. Tanto as boas quanto as más. Entendermos que tudo depende dos caminhos que vamos seguir após Exu nos mostrar quais as opções que temos. Com isso, ele é quem nos faz pensar nas consequências das escolhas que vamos tomar. Nesse caso, os caminhos também podem ser lidos como escolhas do dia a dia. São essas as encruzilhadas que Exu nos coloca. A encruzilhada não é o sentido literal do encontro de ruas, ela é um encontro de caminhos. Então, não precisa de ter algo material, o asfalto ali. A encruzilhada, ela é uma encruzilhada espiritual. As tomadas de decisões, quando você tem duas opções, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, ou você entra no carro e dirige ou você chama um Uber, são encruzilhadas. São escolhas. Então, o sentido de ter escolhas é o sentido de encruzilhadas, certo? E aí é onde ele nos coloca nessa situação. Decidir entre isso ou aquilo é do nosso juízo, não dele. Então, quando rezamos para que Exu nos mostre sempre o melhor caminho, é para que tenhamos as melhores escolhas. Então, a gente pede para ele que a gente tome a decisão mais assertiva, para a gente escolher o melhor caminho. Mas o livre-arbítrio é sempre nosso. Exatamente. Colou fé. Foi o Lorum. Eu tenho uma questão bastante relevante, né? Se nós aprendemos que Iemanjá, né, é quem tem o domínio sobre os nossos oris, não seria ela a dona dos nossos pensamentos? Ótimo. Iemanjá, ela é sim Yaori. Ela é mãe de todas as oris, de todas as cabeças, né?
ela cuida da nossa sanidade mental. É ela quem nos dá essa força para continuar o caminho. E sim, pode nos aconselhar se for o caso, orientar o nosso ori, que caminho tomar. A função de Exu é nos mostrar as opções que temos. Como eu falei ali atrás, ele vai te mostrar as opções da encruzilhada. Cabe a nossa ori, cabe a nossa cabeça a escolha. Assim, estar com o nosso ori sempre bem alimentado e limpo é muito importante para uma melhor tomada de decisão. Porque aí é assim, para entender como funciona. Iemanjá cuida da cabeça para deixar sua cabeça sã. Para a hora que você for tomar decisão aconselhado por Exu, você não tomar a decisão errada. Então, um trabalha de um lado e outro trabalha de outro. Exu não dá a sanidade mental. Ela tem o domínio para cuidar da nossa sanidade mental. E Exu de mostrar os caminhos. Então, aconselhar é a parte de Iemanjá. Oxalá, de nosso orixá pessoal, já que Exu é de nos colocar à frente das encruzilhadas da vida, para que a gente escolha por si, que é o livre-arbítrio. Entendi. Acho que isso que a senhora falou agora, a gente entra um pouco naquilo, né, Olodumare, ele precisava de alguém ali junto também, né, Sim, do outro Itã. Então, é aquele trabalho em conjunto, né. sim. E se a gente pensar, né, que somos a imagem e o espelho de quem nos ensina, né, de quem dá o exemplo pra gente não teria que ser espelho de Exu? Já que é ele que ensina a gente a caminhar aqui pelo Aiê? Se a gente enxergar Exu como a fala, como o movimento, como dono do nosso corpo, nós somos Exu. Presta atenção nisso. Quando a gente fala que os bonecos de barro foram para o forno, eles foram ser assados, e quando eles saíram de lá, quem deu o movimento para eles foi Exu. Então, na realidade, nós somos Exu. Eu tô dizendo isso no sentido geral. No movimento, na fala, como eu falei agora. Exu, ele é o acento que dá o tom na voz. Então, quando a gente pede para Exu que a nossa fala seja compreendida, é ele quem vai nos manipular para que a gente fale da melhor maneira possível. Pois se você dizer o único bom dia e duas pessoas vão ouvi-las de formas diferentes em relação à sua intenção. E essa intenção chama-se Exu. Às vezes você fala um bom dia para a pessoa fala, ô, bom dia, responde. A outra fala, bom dia para quem? Só se for para você. Você entendeu? É nesse sentido que Exu atua. Porque essa dinâmica, nos gestos, na forma de agir com o mundo em que vive, é ele quem vai ditar. Porque se você fala, ai, bom dia. Aí a pessoa fala, nossa, você está desejando um bom dia, mas está morrendo. Então, tudo depende do seu tom de voz. E isso, quem fixa é Exu. Então, quando cuidamos bem de Exu, os nossos movimentos, por mais agressivos que eles sejam, serão lidos com leveza por quem vê. O nosso bom dia será sempre doce aos ouvidos de quem escuta. As pessoas não se voltarão contra as nossas falas. E mesmo que isso ocorra, no final, Exu fará com que a pessoa nos entenda e tudo se resolva da melhor maneira, que seja pacata, que seja da melhor forma, mesmo que haja algum tipo de divergência de opinião. Exu, ele sempre dá um jeito, um tom de paz no final, da mesma forma que o contrário. Se for mal cultuado, o que era bom se torna ruim. E em suas rezas, pedimos para que não nos jogue contra os outros e não jogue os outros contra a gente. Porque é isso, Exu faz o certo virar errado e errado virar certo. É bem nesse É o que foi sentido. falado, né, no outro. Não é bom, não é mal. Exatamente. Coloféia. Não falou? Agora, uma outra situação que acaba surgindo através desse TAM é o seguinte. Ori, nós temos como nossa cabeça. E aí, nós podemos, então, afirmar, né, pensar, dizer que Ori é um orixá? Sim, Pai Breno. Ori, ele é um orixá, que também foi criado por Olorum, né? Assim como o Batalá, Odudua e todos os malés e erumolés. Ele é um orixá primordial. Podemos entender Ori como a nossa consciência,
que de certa forma chamamos de alma hoje, né? Ori, ele vem para a Terra e ele vai morar em um corpo que o leva assim para todos os lugares. Então, nós entendemos que o centro de comando do nosso corpo fica dentro do crânio. É como se fosse o computador central. É a nossa Ori, né? Que fica dentro do cérebro, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do Ori Nu, que é essa memória ancestral, porque aí existe uma outra divisão, né? Que é muito mais complexa. Mas, resumidamente, Ori é isso. Ela fica abrigada dentro do nosso cérebro. Assim, por convenção, nós chamamos Ori de cabeça, já que é lá que exatamente Ori mora. Ela está ali dentro. Então, ele é um orixá. Por isso que se chama orixá. Ori é a nossa cabeça espiritual. Chá é o elemento da natureza que rege essa cabeça espiritual. Então, ele é um orixá também. Bênção, axé. É benção. E tudo que eu sinto, desejo, meus medos, meus anseios, tudo isso é regido por Exu, então? Sim, o corpo todo é domínio de Exu. Porém, existem partes que são comandadas por outros orixás, ou pelo menos têm sua proteção, como é o caso da cabeça espiritual, que é protegida de Ori, Oxalá e Iemanjá. O ventre fecundado é protegido por Oxum durante a gestação, a sola dos pés e as palmas das mãos, que são dedicadas também a Oxalá. Então, cada parte do corpo, ela tem um cuidado de algum orixá, mas o corpo todo é domínio de Exu. Porque Exu é o orixá da procriação. Então, as partes específicas do corpo que são dele, além da boca, são os órgãos genitais. Porque Exu é o dono da procriação. Ele é o responsável por essa parte do procriar, né? Tanto o pênis quanto a vagina têm a regência de Exu por conta disso. Aí dizemos que Exu tanto tem o masculino como o feminino dentro de si. Mas não como uma questão de orientação sexual, tá? Mas sim em termos de cuidado com aquele órgão. Inclusive, Exu pode ser representado por um pênis de madeira, como eu falei no início. Um ocol, um falo, né? A forma fálica. Justamente para lembrar à humanidade que após a criação do homem na Terra, a existência da raça humana depende diretamente de Exu, já que o ser criado, ele não procria-se. Ele não procria-se. Não haveria descendência se não existisse Exu. Lembra que a gente falou de Obatalá e Odua lá no início? Exatamente isso. Então, Exu, ele cumpre o papel de procriador, assim como ele foi procriado a partir da junção de Obatalá e Odudua. Pois Exu, ele surge a partir dessa união desses dois seres que foram criados por Deus. E aí ele faz com que os seres humanos se procriem. Na realidade, não só os humanos. Isso se estende para todos os animais. Tá? Então, todo ser vivo, né, que tem essa junção de procriação é domínio de Exu. Colofé. Felorum. E trazendo, assim, né, para os dias de hoje, a gente pode considerar que muitas das vezes, né, pessoas que não têm ali sua vida estável, não têm certos desejos realizados, são pessoas que não caminham, não aprenderam com os ensinamentos de Exu? Vou falar dentro da nossa cultura, tá? A gente acredita que o destino que você escolheu quando encarnar, ele vai acontecer. Independente do que você passe na vida. O que você decidiu trilhar na Terra, o que você decidiu viver, vai acontecer. Quando a gente está no portal da encarnação, existe um outro orixá chamado Babá Jalá, né? Ele é o detentor da prateleira de cabeças. Babá é pai, né? A Jalá é o senhor das prateleiras, onde as cabeças ficam, né? E aí você escolhe a cabeça que você quer. Olha que louco. Deus, por que eu escolhi essa cabeça? É exatamente Ai, isso. por quê? É você quem escolhe uma ori boa ou ruim. Quando a gente fala no sentido ruim, não é o sentido de ser, entendeu? Dá pra entender, não é uma coisa... Ao pé da não letra, ao pé né? da letra, Ruim. mas é o sentido bom ou ruim. E aí a gente encarna com essa influência. Mas Exu, ele pode te mostrar durante a vida como passar por todas essas questões já traçadas de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Se for preciso alterar,
que isso também será possível por meio dos ebós. Entendeu? Então, por exemplo, foi o que eu falei, você vai passar por uma estrada que tem um buraco, certo? Se você sabe que você vai passar por essa estrada e que tem um buraco, você pagou Exu, ele vai te alertar do buraco e vai falar, ó, vire para esquerda, né? Ou então espera mais um pouco, espera encher um pouco mais de terra, porque você vai passar pelo aquele buraco. E aí você vai cair lá, mas aí não vai te acontecer nada. O problema todo é o preconceito e o processo de demonização da nossa cultura no geral. Não só sobre Exu, mas todo o processo cultural trazido pelos africanos Nagô, Banto e Fombê. Esse preconceito, ele já vem desde o dizer que as pessoas raptadas na África não tinham alma. Até as imagens achincalhando Exu e os orixás que passam na internet até os dias de hoje. Impedem que as pessoas conheçam e tenham acesso a essas informações. Sim. Então, com isso, o culto a Exu e a todos os orixás ficam restritos aos seus cultuadores e adeptos da religião de matriz africana, que, graças aos meios de comunicação, ainda livres, como a própria internet, volta e meia recebem mais e mais pessoas interessadas em saber a respeito. Por isso a ideia desse projeto, do podcast. Porque as pessoas ouvem bastante podcast e hoje o mundo é muito virtual. Então, as pessoas consomem muito esse tipo de ensinamento. E a gente não está querendo ensinar ninguém aqui, não, mas a gente quer mostrar quem é Exu para tirar essa ideia de demônio, de diabo. Porque, assim, a gente precisa expor essas informações sobre Exu, porque é uma cultura riquíssima. É muito rica essa cultura do Nagô e Yorubá, entre outros povos também que vieram para cá. E, de certa forma, desconstruir esse preconceito. Existe por exemplo, eu estou no Candomblé há 20 anos. Já existe uma mudança muito grande da época que eu entrei até hoje. Existe uma diferença muito grande. Só que ainda precisa de muito, precisa de mais. Hoje Exu já está mais popularizado, mas ainda precisa de mais. Ainda precisa derrubar essa imagem cristã que tem dele. Sim, e é muito louco, né? Essa comparação, assim, de diabo, de demônio com Exu, sendo que é uma coisa totalmente cristã, católica, porque dentro dali da religião de matriz africana não vai existir um demônio. Não vai existe. existir algo ruim Não ali, né? E fazer essa comparação é algo tão comum, né? Visto aí pela sociedade, mas tão absurdo quando você conhece e você tá ali dentro, né? Não faz sentido Exatamente. nenhum. Porque aí volta naquela situação que eu falei sobre o sexo, como visto como pecado pela religião cristã, né? Vou me corrigir, né? Pelo que eu entendo do cristianismo, a questão é o sexo sem a procriação, né? O sexo por prazer é tido como pecado, né? Fora isso, dentro desses itãs, vocês vão começando a entender que Exu é visto como diabo ou como demônio pelo fato dele intervir na sua fala, que é o que a gente falou aqui um pouco antes. Porque se você tem um tom de voz mais ríspido, Então, assim, como que uma entidade espiritual, como que um espírito influencia isso na sua vida? Então, por isso que é tido como demônio, tido como ruim, né? Porque precisa se arrumar um culpado para tudo. E mais uma outra dúvida aqui. Fui ouvindo a senhora falando e vem várias coisas na cabeça. Como eu sei que eu estou cultuando bem Exu, né? Por exemplo, essa fala, né, que a senhora falou, às vezes eu dou um bom dia, mas ele chega de um outro jeito. Às vezes eu tô achando que eu dei um bom dia aqui, mas às vezes o bom dia chegou bem atravessado. E aí, como eu sei que eu tô cultuando bem Exu e eu só posso cultuar Exu, né, ofertar alguma coisa para ele, se eu estou dentro de uma casa de candomblé, ou sei lá, tô aqui ouvindo o podcast na minha casa, não tenho contato nenhum com a religião. Posso Cuidar aleatório. Cuidar aleatório Tá. dele? Vamos lá. O ideal é você ter um orientador. Porque é isso. Exu, ele faz o certo virar errado, errado virar certo. Então, não dá para você sair cultuando sem ter uma orientação. Principalmente Exu. Porque as pessoas têm uma visão de que Exu, nossa, é super fácil cuidar de Exu. Não é. Você tem que tomar muito cuidado da forma que você vai pedir as coisas para ele.
Porque, como eu falei antes, Exu faz o certo virar errado e o errado virar certo. Então, às vezes, você pede uma coisa de um jeito e Exu entende de outro. Então, você precisa sim cultuar Exu, tendo uma orientação dentro de uma lei. Não dá para você sair seguindo aleatório. Ai, não, eu tô aqui pegando na internet, eu vou cultuar. Na boa. Culto de religião de matriz africana é oral, verbalizado, presencial, dentro da comunidade. Você precisa participar daquilo, porque você vai vendo esses resultados no seu dia a dia. E aí, a primeira parte da pergunta que você perguntou, como eu sei que eu tô fazendo certo? Não dando merda na sua vida. Você tá falando um bom dia. As pessoas estão te respondendo legal, tá tudo bem. Agora, se estiverem te respondendo atravessado, tem alguma coisa errada. É o que eu falei. A forma certa de se cultuar. Quem vai te direcionar é o seu babalorixá, é a sua ialorixá, é a Iked, é o Ogã, são seus mais velhos. Então, precisa ter um orientador. Internet é terra de ninguém. Internet é piscininha rasa. Você pode mergulhar, bater a cabeça e quebrar o pescoço. Muito importante a senhora falar isso, porque cada vez mais a gente vê, né? Pessoas aleatórias ensinando a fazer coisas em casa. E aí a galera, então, por isso que eu também quis perguntar Candomblé isso não é pra pegue e senhora. faça. E Candomblé não é caso pegue e a pessoa monte. ali faça alguma coisa aleatoriamente, isso gera alguma consequência ali na vida daquela pessoa? Com certeza. Tudo gera consequências. Tudo gera consequências. Você fazendo certo e você fazendo aleatório. Tudo vai gerar consequências. Mas quando você tem a orientação. Você nasce. Alguém vai te ensinar a andar, gente. Você não sabe andar sozinho. Você precisa de um orientador, alguém que te pegue na mão, coloque você em pé. Você faz isso online? Pega a criança, coloca na internet. Ou como saber andar. Não dá, gente, não dá. A gente ri, mas é muito sério isso. sério. Entendeu? E a gente tem que enxergar a pessoa que está chegando no axé, a pessoa que está chegando na casa de santo, como um bebê. Ela não sabe ficar em pé, ela não sabe sentar, ela não sabe conversar, ela não sabe expressar os sentimentos dela. E é onde a gente vai cuidando de Exu para que ela consiga expressar da melhor maneira possível. Falou fé. Religião de matriz africana é responsabilidade. Muita. Agora, fugindo um pouquinho, retomando uma outra questão ainda do Itan narrado, que me surgiu. Quando uma pessoa ela acaba falecendo, né, muito jovem, nova, né, foi por algum defeito que ocorreu naquele processo de criação, né, de ensinamento e de evolução do corpo? Assim, Pai Breno, na cultura iorubá, nós temos o mito sobre Oxalá, né? Que diz que, mesmo depois dele perder a criação do mundo, por conta do hábito de beber, ele continuou bebendo e no processo de criação do corpo do ser humano, ele foi perdendo o controle do tempo e da atenção devida, por causa da bebida, né? E com isso, os corpos começaram a sair com deficiências. Esses corpos começaram a sair, aquilo, passou um pouco mais do ponto, ou modelou um pouquinho diferente. E aí, isso acarreta em problemas sérios de saúde e mobilidade para algumas pessoas. Então, já o fato de alguém morrer, por exemplo, muito jovem, isso aí já é um outro caminho, né? Que serve até mesmo para um outro podcast. Mas, resumidamente, assim, no nosso entendimento, esse fato ele está ligado a uma outra sociedade chamada Emerê, que é uma sociedade que ficou conhecida como Abiku. Abi é nascido e Ku é morte. Todos nós somos Abiku, mas existem duas divisões de Abiku. Nós somos tidos como Abiku Agbá, que são os Abikus mais velhos, né? Abikus que vivem mais tempo na Terra. E os Abiku Omodê, que são os Abiku criança, que eles precisam retornar antes do tempo. Eles voltam jovens, né? Que eles vêm para a Terra, mas logo eles voltam para o Orum. Que aí gera naquela família uma morte prematura ou muito jovem.
gerando muito sofrimento durante esse processo. Quando o bicu ele vem para a Terra, ele também passa pelo mesmo processo com o Onibodê, lá com Exu guardião do portal. E ali, Exu já sabe qual é a missão dele, daquele espírito na Terra. Sendo assim, Orumilá, que tudo está ouvindo por ali, ele vai ter condição de interferir na morte do tempo desse encarnado, entendeu? E aí ele vai interferir como? Através dos ebós específicos para prender aquele espírito na Terra. Quem indica isso? O Ifá. O Ifá é quem vai indicar se o abicu é um abicu abá, se é um abicu omodê, né? O que precisa solucionar para aquele abicu omodê ficar na Terra, né? Isso ele vai saber junto a essa sociedade Emerê, a Exu e a Ebé-Orum. Então, é muito complexo. Isso aí já é assunto para outro podcast mesmo. Porque aí, aquele espírito pertence a essa sociedade Emerê, ao Ebé-Orum, e Exu quem vai intermediar a comunicação entre esses mundos, né? Para que essa morte física prematura seja evitada, assim, o máximo possível, né? Para prender esse espírito na Terra, como a gente falou. Sua bênção. Abençoe. Bom, então eu entendo que é isso. O Exu é quem rege o nosso corpo e o nosso caminho aqui na Terra. Sim. Como o mito já descreve, né? Exu, ele ganha o domínio sobre a dinâmica dos movimentos de todo o corpo. Além da regência das partes específicas, então ele é chamado de Elegbara, né? De Elebara, rei dono do corpo. Como os caminhos também pertencem a ele. Ele é chamado de Olonã. Então, assim, quando ele vai... Cada regência dele, ele recebe um nome. Né? Eu falo que é como se fossem cargos, né? Ele vai recebendo acúmulo de funções. Ele é Elegbara quando ele está cuidando do nosso corpo, como ele é o dono do corpo. De Olonã, como ele é dono dos caminhos. De Obalonã, quando ele é rei e dono de todos os caminhos. Vê que já é bem mais complexo. E aí, com isso, Exu ele está em qualquer Icorita, que é a encruzilhada, que é a sua casa, onde Exu aguarda todos nós para ver para onde que a gente vai, qual o caminho que vamos percorrer. E se for necessário interferir nessa jornada, como ele fez com o Batalá, por conta do hábito da bebida, ele vai fazer. A casa de Exu é a rua, é o mundo todo, então ele está em todo lugar. Sua bênção, Iá. Abençoe. Pessoal, muito obrigada pela participação. Foi muito proveitoso, bem pertinente todas essas perguntas. Convido a todos que ouviram o episódio 2 voltarem um pouco no episódio 1, porque eu usei bastante termos e palavras que a gente já fez uma tradução no primeiro Itã, né? Então, às vezes, a pessoa pode ficar meio perdida agora no segundo, mas é importante ligar um ao outro para pegar essas palavras aí, tá bom? Agradeço a todos os ouvintes, o pessoal que está aí acompanhando os episódios. Esse foi o episódio número 2 e o próximo será o número 3, enfim, até o 5º episódio. Teremos 5 episódios. E a ideia é que tenhamos mais e mais, mas nesse projeto vamos parar no 5º. Beleza, gente? Muito Obrigada, obrigado Iá. a todos. Um prazer estar com vocês. Foi Colofé, ótimo, Iá, Colofé. mais uma vez. Muito Axé. obrigada por ensinar a gente, né? Cada vez mais. Axé. Exu Ajô, Mancaio.